para o entesouramento da coroa, o tradicional metalismo. Agora, justificativa. Você vê que no século XVI tem a força religiosa comendo no centro, deveras que no neocolonialismo tivemos o iluminismo, né, antes, e naquela época tinha a força religiosa que tinha no colonial. Então, a missão religiosa é a suposta superioridade católica. Eles queriam a catequização do índio e não do negro. Organização. Eu vou ter que só volto da Serena para poder achar essa imagem aí. Você vê o Brasil, o Acre fazia parte da Bolívia, o Rio Grande do Sul fazia parte da Espanha. Era bom que continuasse assim, né? E essa galera aqui que o Brasil foi dominado, vai comprada na verdade. Quando o Barão chega aqui, neocolonialismo, mas chegamos ao quê? Financiado pelos estados burgueses e liberais da Europa contemporânea, Estados Unidos e o Japão. Consegue chegar aqui? Estados Unidos. Por que será? Eu acho. Além dos estados europeus, temos os Estados Unidos e o Japão financiando. E eu conto aqui. Relacionado à Revolução Industrial, ao capitalismo financeiro e monopolista. Era tudo que eles queriam, monopólio. Sem nada a ver. Olha, os objetivos: escoamento de capital, escoamento populacional e MMM. Você vai se lembrar disso na prova. MMM. Matéria-prima. Abaixo para agora. Diga. Matéria-prima, mão de obra e mercado consumidor. Lembre-se do MMM na hora da prova. Matéria-prima, mão de obra e mercado consumidor. Faça isso assim na hora. Vai se lembrar. Pronto. Justificativa, aí temos a força da ciência. Missão civilizatória na crença da superioridade europeia, baseada em teorias pseudocientíficas para o racismo. O neodarwinismo. Aqui você vê que está na Alemanha, África. Isso aqui é só para uma concentração mesmo, também na Ásia, mas acabou-se. Volta aí Acabou-se. Aí. Olha o seguinte. Cadê o que? Chapão. Tem uma diferença entre justificativa e objetivo. A justificativa, que é a pergunta para que colonizar. O objetivo é por que colonizar. Para ficar mais claro, Portugal descobriu a Austrália. E eles foram para quê? Para quê? Por causa da força religiosa, para poder disseminar o catolicismo. Mas como não tiveram um porquê colonizar, não encontraram matéria-prima, não encontraram Metais preciosos e produtos tropicais lá, eles saíram. E para a sorte dele, a Inglaterra chegou lá e colonizou. Não aconteceu mesmo no Brasil, porque eles tiveram aí continuaram. Mas essa cara aí. Saquei, velho. Meu irmão veio dessa pessoa não. Então essa clássica entre os dois. Ou foi uma cabeça no meio? Goze do capitalismo. Qual é o MMM? Mão de obra, Matéria-prima, mão de obra e mercado consumidor. A Europa. Hã? É a Europa. Estados Unidos. Fico claro. Alguma dúvida, alguma peça? E a Inglaterra, a França e a Alemanha? Eita, rapaz.
Federais. Estados Unidos. O Japão. Japão. Meu Deus. Pelo que eu estudei China. Botou pra lascar na China, então. Hã? Então botou pra lascar na China. Botou pra lascar na China. Ele Vem alguém, vem alguém aí. Bora, presença! Alright, Pedro? Alright. Fica agora o Piratinha e a Grécia, né? Piratinha e a Grécia. Ela se garante. Dá-lhe pirata. Não preparei nenhum slide. Vou utilizar como base o nosso caderninho. Pedro, preciso do seu apoio. Olha aí. Fica aqui do meu lado. Ei, irmão. Confortável. Poxa. Pessoa frescura. Quase o X de pirata se manifestando. Basicamente, como se dividiu o período da antiguidade clássica grega? Alguém sabe? Alguém sabe? Levanta a mão, por favor. Alguém? Repete? Chiclete. Pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e Helenístico? Boa, galera, vai tirar 10. Amém. Primeiro, pré-homérico. O que foi pré-homérico? Alguém sabe? Essa edição. Mais conhecido. Creto-micênico. Ah, O Prossiga. período pré-homérico foi mais conhecido pelo Creto-micênico. Basicamente, o que teve de relevante foi a formação da cultura grega. Creto-micênico. Micênico pode vir da... É derivado da cidade, mas os aqueus também era conhecido como micênico. Creto vem da ilha de Creta. Os aqueus... Tira essa porra aí, velho. Não, pirata é moral, velho. Tá feio. Todo mundo. Não, volta. Volta, eu afundo na sua cara. Volta aí, tá bonito, tá bonito. Não. Sério. Vai, pirata, prossiga. Onde eu estava? Você estava nos Micênico. Creto-micênico. Eu estava 2 centímetros pra cá. Os aqueus dominaram a ilha de Creta. Como você diz? Mapa. Uma pinha. Os Wi-Fi pra ela. Deixa pra lá. Chico outra. Assim como os fenícios, a ilha de Creta também tinha um sistema chamado talassocracia, comércio marítimo. Eles utilizavam muitos barquinhos deles. E, por isso, acabaram encontrando na Grécia. Foi lá, saíram, acharam a Grécia. Começaram a colonizar. Não colonizar. Se espalhar, povoar. Exatamente. Período pré-homérico, basicamente a formação, encerrou-se com invasões históricas em 1200 a.C. E o que ocorreu em consequência disso foi a primeira diáspora grega. Diferente da segunda diáspora grega, a primeira ocorreu por causa da invasão, a segunda foi porque tinha gente demais. Os gregos ficaram com medo dos dólares e saíram se espalhando. Eles foram para o Oriente. A primeira diáspora grega foi para o Oriente. Aquele lado lá de Troia, Ásia Menor, tá ligado? Pro lado de... tá ligado? Oriente. O lado do Japão. Encerrando assim o período pré-homérico. Então, a primeira diáspora deu origem ao período homérico. O que foi o período homérico? Homérico foi a descrição de mitos, essas paradas. Basicamente. Poemas épicos, supostamente escritos do Homero, a Ilíada e a Odisseia. Ui. Escrevidos por. Escrevidos. Supostamente, eu acho. Eu acho. Foi o que fala me Qual é a dúvida que aí a Odisseia. Odisseia não se tem certeza por causa do século 60. Ele deve ter escrito com 120 anos de idade. Ele escreveu. Ele é o máximo. Aqui em relação ao meu caderno, que o querido professor Flávio disse, não tem muita informação em relação ao período. Ele não deu muito detalhado. Ele não especificou muito, não, mas que vale é o que importa. Que vale é o que importa. Então vamos pulando pro arcaico. Para o Homérico, bora pro arcaico. Putz, Não ri de mim, não. Arcaico lembra o quê? As polis. Ah, o quê? Polis. Pole o cacete que nasce no Recife. Polis. Foda-se, eu sou do pernambucano. Então, Então, poles pra mim. Poles.
Pois. Prossiga. Vai. Nunca viu a música colega. Perdi. Valeu, Pedro. Polis, vai. Tem a ver com formação de polis. Vamos detalhar primeiro o território grego. Tinha muita montanha. Isso aí já basta. Não tinha muitas áreas agricultáveis. E isso, por consequência, a grande divisão do território, não tinha unidade, a divisão política. As montanhas geram a divisão política. Mas é verdade. É verdade. Eles não. Mas o engraçado é que unificou a cultura grega. A cultura A era cultura mesmo, só... foi uniforme entre os povos, as povos e tal, mas a política foi cada um no seu, Esparta e Atenas. Determinismo geográfico. Rodrigo. O possível. Sim, enfim. A perguntinha, alguém conseguiu responder aquela perguntinha da provinha de Flávio? Qual delas? Das civilização dos povos de Atenas e Esparta, referência. Explica aí, meu jogo. Tem que fazer vocês pensarem. Depois. Eu falei... Não, não falei nada. Agora você. Continue, Vou filha. falar da democracia, mas a democracia é clássica, o Christian Pérez. Mas, basicamente, para diferenciar os espartanos de atenienses, é que a Grécia, quase todas as povos da Grécia eram modelo arcaico, oligárquico, arcaico, não, aristocrático, aristocracia porque os grandes latifundiários mandavam lá naquela porcaria. Fala. Latifundiário de que? Se não tinha área para Mas tinham área, os que possuíam a maior quantidade de terra, Mandava no baú. mesmo nas montanhas, eles possuíam as terras. É terra. Terras É montanhosas. terra, todo jeito eles mandavam. Terra, eles, os que tinham A montanha era dele, tá bom demais, vai. oligárquico porque era um pequeno grupo que mandava. E Esparta era assim. Atenas não. Atenas era um modelo democrático. Não. Como era a democracia lá? Democracia é. Eles eram xenófobos. Dane-se os estrangeiros. Foda-se. Por quê? Por quê? Porque eles amavam o seu cachorro. Odiavam. Eu sei o que é história, eu não quero saber o que é que você tem, não. Eu quero saber por que eles eram. Por quê? Me ajuda. Eu vou ajudar agora. É o seguinte. Eu acho que essa área também tem embasamento no racismo, no neocolonialismo. Porque os gregos foram os primeiros a abdicar não, foram os primeiros para enaltecer a religião, eles começaram a pensar. Então, se eu faço isso, a exclusividade foi minha. Então, eu desprezo todas aquelas outras culturas que não têm embasamento na razão. Então, os gregos eram xenófobos por causa disso, Bom, Atenas, as mulheres não tinham direito nenhum. Se alguém quiser ouvir, mirem-se no exemplo das mulheres de Atenas, de Chico Buarque, ou a música ajuda a compreender. Não sei porque eu não consigo exagerar. Tá lá, se quiser ir pra lá. E também os escravos não tinham vez. E cidadãos que participavam da democracia, na eclésia, nas assembleias populares, em praça pública, tinham um certo limite de idade também, abaixo de, não sei se era 20 ou 30, mas acima disso qualquer pessoa poderia participar, diferente da aristocracia oligárquica de Esparta. Esparta era também um povo guerreiro, Atenas era mais pacífico, mais nadeiro. Esparta também era bem apegados aos mitos. Atenas, diferente deles, foi cumprido. Eles acreditavam, mas a racionalidade, É que ele explica. É que ele explica. São as três básicas diferenças. O período arcaico foi basicamente isso, a política e a sociedade de Grécia. E se encerrou por causa da, sabe? Segunda diáspora. Segunda diáspora. Boa! Segunda diáspora foi pelo quantitativo da população. Tem muita gente para pouca terra. Eles acabaram indo para o ocidente.
Eu lembro o Ocidente, naquela área de Itália, Magna, eles foram pro lado do Ocidente e da África, lá pra baixo. África? Lá pra onde? África Norte, Ásia. Esse evento, isso é bom. E aí veio o período clássico, um período de contrastes, o apogeu cultural e as guerras que quebraram a Grécia em si. Apogeu cultural. Apogeu cultural não só foi lá no teatro, no espetáculo assim, foi também na espetáculo assim, também. Não descreve Que teatro. descreve, tá bom. Que absurdo. De Roma cabia 90 mil pessoas, e deles cabiam assim. Tá bom, passa na cara não, vai. Continua. Porque nosso querido professor só deu exemplo de Sófocles, grande teatrólogo, não pensador, não filósofo, só teatrólogo. Apogeu da política, vem a democracia criada por Clístenes e Péricles que lutou lá. Antes os chiquinhos e bora bem o papai não tem vez até hoje. Ele quis unificar as pessoas. Basicamente isso. Se o período clássico teve um grande probleminha que foram as guerras médicas e as guerras peloponésias. As guerras médicas, alguém me ajuda? A Guerra Médica foi a defesa dos gregos contra os persas, que era conhecido como o reino dos Medos, por isso que é Guerra Médica. Aí que ocorreu aquele evento de 300 de Esparta, sabe? O filme, o novo não tem nada a ver, mas o antigo é bom. A Grécia em si se uniu para esse combate da Guerra Médica, mas em relação à política, não. Mas para defender os seus estados, eles abriram uma exceção, logo que depois das Guerras Médicas tinha a Guerra do Peloponeso, aí mostra lá as porradas e essas. Quem ganhou? Quem ganhou a guerra peloponesa? Ninguém. Ah, Porque A guerra se destrói todas. Ela se autodestruiu. Assim mesmo. É. A guerra foi Esparta. Esparta, mas Lascou. tava. E tem até Tebas que mostrou. Foi, depois veio Tebas, depois de Tebas aí que vem Filipe II, aí que começa o período helenístico, que vem a Macedônia, e vai ali. Alexandre. Basicamente isso. Período helenístico. Alguém pode comentar? A invasão dos macedônios, primeiro por Felipe, quando a desestrutura da cidade da Grécia, ele olhou lá de cima assim, aí o povo de Macedônia era povo, eles são burros, são agricultores. Quando ele viu lá o território fraco, foi lá, invadiu. Logo depois Felipe veio a falecer. Aí depois veio o grande e querido Alexandre o Grande. Alexandre Promoveu uma Magno. expansão do território grego, espalhando para os outros povos, a cultura grega, saíram espalhando, impondo quem não queria se lascou. E quem também não apoiou ele na Grécia, Se lascou também. se lascou também. Silas. Ele Silas. promoveu a cultura grega, era do safado, mas era muito bom. Quer me gravando? Safado e gente boa. Tá falando baixo? Não, porque começa no lado. Aí falta ar, aí vai descendo. Cara, olha. Tá bom. Tem que escutar, vai. Alexandre, lembra da Alexandria, esse cara pensava à frente, ele lembra Sócrates, Aristóteles, é do tempo dele. Ele preservou a cultura, foi mantida. Depois dele, alguém sabe como se encerrou? Roma, né? Espera aí, pessoal. Onde é que fica a Alexandria? Onde fica? Alexandria, a primeira Alexandria, no. Esse é o questionamento. É mais de Alexandria. São vários. Mas a primeira existem, quando o Filipe II dominou a Grécia, aí ele teve que viajar, dar uma voltinha para ir para conquistar outros povos, ele deixou Alexandre dominando uma certa cidade. Aí quando ele voltou, aí surgiu o termo Alexandria, porque ele tinha imposto o que ele queria na cidade, tá ligado? Aí o pai dele utilizou o termo Alexandria.